Excelente dia, já começando nosso dia com um cafezinho, uma palavra de Deus, com o amor de Deus. E glória a Deus pela bondade dEle. E já vamos chamando o Espírito Santo de Deus para estar aqui conosco, para poder trazer, a palavra, aquele ensinamento que vai assim alimentar a nossa alma. O Espírito Santo seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar conosco todos os dias. Te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, Pai. E declaramos que teremos melhores dias das nossas vidas. E hoje será o melhor dia das nossas vidas. Será incrível, em nome de Jesus. E nós vamos hoje para a leitura de Gênesis 43. E olha só, aqui nós estamos num contexto, que José recebe seus irmãos e pede que o Benjamim venha. Mas Jacó, com receio, não quer liberar Benjamim. Mas aí eles vão falar lá com o pai, porque ele deixa um dos seus irmãos ir lá como garantia que eles vão voltar. Então vamos para esse contexto aqui. Diz assim: a fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo, os filhos de Jacó foram trazidos ao Egito. Seu pai lhe disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá disse: o homem nos advertiu severamente: não volte à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o seu irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não volte à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou por que causaram esse mal, contando aquele homem que tinha outro irmão. E eles responderam: ele nos interrogou sobre nós e nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos que ele nos perguntou. Como poderíamos saber o que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel: seu pai, deixe o jovem ir comigo, partiremos imediatamente, a fim que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu comprometo pessoalmente pela segurança deles. Pode me considerar responsável por ele. E se eu não o trouxer de volta e não colocar-me bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos seus melhores produtos da terra na bagagem, levando como presente para esse tal homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, um pouco de especiarias e um pouco de mirra, algumas nozes, pistachos e amêndoa. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada na boca da bagagem de vocês. Talvez isso seja acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que permita que outro irmão e Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então o homem descerá do Egito, levantaram o presente, prata em dobro para Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da casa: leve esses homens à minha casa, mate o animal, prepare-os, eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que havia ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxemos aqui por uma causa da prata, foi devolvida suas bagagens da primeira vez. Ele quer nos atacar, subjugar, tornar-nos escravos e tomar a nós os nossos jumentos. Olha a mentalidade, Olha que eles já estão pensando coisas horríveis, Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e disseram à entrada da casa: ouça, Senhor, a primeira vez que viemos aqui realmente para comprar comida, mas no lugar paramos para pernoitar, abrindo nossas bagagens. Cada um de nós encontrou o prato que havia trazido na quantidade exata. Por isso a trouxemos de volta conosco. Além de mais prata para comprar comida, não sabemos quem pôs a prata na nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, por quem lhe deu o tesouro e a bagagem, por a prata que recebi de vocês. Então soltou Simeão e levou à presença dele. Que era o irmão que estava lá como garantia. Em seguida levou à casa de José, deu-lhe água e para lavar os pés e forragem aos seus jumentos. Então eles prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iria almoçar ali. Quando José chegou, eles presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele no chão. E eles
Então se perguntou o que passava e disse em seguida: como vai o pai de vocês? O homem idoso a quem falaram está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor, vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: e este é o seu irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se e saiu à procura do lugar para chorar. Entrando em seu quarto, chorou. Imagina, né? Deve ser uma coisa muito forte. Depois de lavar o rosto, saiu controlando-se e disse: sirvam a comida. Serviram a ele e em separado seus irmãos, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, por isso sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante a ele, na ordem de idade, do mais velho ao mais moço. Olhavam perplexos uns para os outros. Então, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a porção dos outros. E festejaram, beberam à vontade. Então aqui o que a gente vê, né? Em Gênesis 43. Primeiro é um capítulo de reconciliação, de obediência, de maturidade espiritual. É um capítulo que a cura está em andamento. Existe um confronto com a verdade. Você vê que José sempre está perguntando várias coisas ali para ele. Tem um confronto com a verdade, é onde começa o processo de cura. E a graça derramada mesmo no processo de restauração. Eles estavam caminhando nesse processo de restauração, mas a graça já estava sendo derramada ali. É tanto que José já se emocionava. E aqui nós temos Deus, né, cuidando de todas as coisas. Então, em primeiro lugar, Deus, nós temos de lição que Deus, Ele usa a fome, né, o deserto das nossas vidas para destravar as promessas antigas. Servem para abrir as portas proféticas de cura, de provisão e de restauração. Segundo ponto, dar o melhor mesmo em tempos de escassez é a chave do favor de Deus. Nós temos um princípio de honra, de generosidade, abre caminhos, tá? Em terceiro ponto, Deus prepara mesas antes da revelação. Nós devemos descansar e confiar em Deus. Deus exalta aquele de coração puro. Então nós temos certeza que nós estamos diante da presença de Deus. Nós devemos liberar a cura realmente para nossas vidas, ter fé, a maturidade espiritual para saber a hora certa de falar, a hora certa de calar. Generosidade, nós devemos sempre estar servindo, estar cuidando das pessoas que estão próximas a nós, porque nós somos canal de Deus nessa terra. E as bênçãos de Deus estão sobre os filhos deles. Então nós temos aqui um capítulo recheado de bênçãos e de cumprimento de promessa, né? Porque era o sonho de José. No sonho dele tinha a revelação que eles iriam se curvar. E assim aconteceu. E a palavra de Deus, ela é uma só, né? Ela é uma palavra, ela é uma promessa. Ela não fica oscilando, ela não muda de ideia. Porque Deus é um Deus fiel. É um Deus que traz a palavra de uma forma preciosa. Então que Deus te abençoe, que a palavra dele esteja sobre ti e que a presença dele nos acompanhe durante todo o dia. Fica com Jesus.